Amém. Quantos estão felizes no dia de hoje, na presença de Deus? Faça barulho. Aleluias. Vire para o irmão do lado e diga: Deus me ama e você não pode fazer nada. Tome seu assento aplaudindo o Senhor. Aleluia. Há 6 semanas atrás nós começamos uma série de conversas, a qual nós intitulamos O Amor Acima de Tudo. Semana passada nós tivemos que ver o subtema: vá cuidar da sua vida. Amém? E para o dia de hoje nós estaremos a ver o tema: pecados e escândalos dentro da igreja. Pecados e escândalos dentro da igreja. Alguém diga: pecados e escândalos dentro da igreja. Você está preparado? Vamos lá para nosso versículo âncora desse nosso estudo. Em Gálatas 5, verso 6, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem a incircuncisão têm efeito. Há uma tradução que diz: tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Mas sim a fé que opera pelo amor. A caminhada cristã é uma caminhada de fé? Sim ou não? O justo viverá pela fé. E se a caminhada cristã é uma caminhada de fé e a fé opera pelo amor, então a caminhada cristã é uma caminhada de amor. Amém? No livro de 1 Coríntios 13, verso 1, Paulo vai nos apresentando a supremacia do amor. Ele diz: ainda que eu falasse em línguas, ou falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. O que ele está querendo nos apresentar? A supremacia do quê? Amor. A supremacia do amor. Ele, pois, ainda diz: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada o que seria. Quer dizer que a maior revelação nas Escrituras é a revelação do amor. Aleluias. Glória ao nosso Deus. Versos abaixo, Paulo vai nos definir o que é o amor. Ele vai dizer: o amor é sofredor, o amor é benigno. Ele depois diz: quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança. Porque no mesmo capítulo, onde ele fala do amor, por que ele fala acerca da maturidade? Ainda que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. A questão é: por que ele colocou exatamente no capítulo sobre o amor? Porque a resposta é óbvia. Porque o nosso nível de maturidade cristã não é medido pelos dons que operamos. A tendência equivocada da igreja é olhar para o indivíduo que opera nos dons de profecia, no dom de operação de milagres, ou qualquer outro dom. A tendência da igreja é olhar para essa pessoa e pensar que ele é maduro por operar nos dons. Mas Paulo aqui nos mostra que a maturidade está conectada à nossa capacidade de deixar o amor dominar. Então, o indivíduo maduro em Deus não é aquele que profetiza o nome, o BI, não. O indivíduo maduro em Deus é o indivíduo maduro em amor. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Aleluias. O que é crescer em Deus? 1 João capítulo 4, verso 8. Deus é amor. Hello? É incrível como a Bíblia não diz que Deus é fé. Ele diz que Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Então, quando a gente diz o indivíduo está a crescer em Deus, está a crescer em quê?
em amor. Crescer em amor significa o quê? Que a partir daquele momento que a gente diz que o indivíduo está a crescer, a gente está a dizer que ele está a perdoar com mais facilidade. Ele está a pedir perdão com mais velocidade. Ele está a carregar o peso do seu irmão com mais facilidade. Então, é aí onde nós fazemos a separação dos meninos dos adultos, na capacidade de amar. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Em Efésios 4, verso 15, Paulo, o apóstolo, ele vai dizer que a gente deve falar a verdade em amor. Falando a verdade ou seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Aleluia. O que é isso? Falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor não significa falar romanticamente. Falar a verdade em amor não significa procurar o termo mais bonito. Porque, veja, o amor também grita. Porque há pessoas que acham que não, se alguém usou de dureza com ele, não lhe ama. Essa é a definição equivocada que nós temos. Dependentemente do perigo, ou seja, o nível de perigo vai determinar o volume da voz. Se o seu filho estiver no meio da rua e um carro está a caminho na estrada para pisá-lo, atropelá-lo, será que você vai falar romanticamente? Oh, Nuninho, meu queridinho, está a vir um carro aí. Não, até você terminar ele já foi atropelado. Então, o amor também grita. Por quê? Não porque te odeia, não porque te deixar ficar mal, mas o amor grita porque o perigo está perto. E o amor grita porque ele quer te livrar do perigo. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? Quando Pedro submergiu, após Jesus salvá-lo, Jesus olhou para ele e disse o quê? Por que duvidaste? Se você for ver, a Bíblia registra várias vezes que Jesus repreendeu os fariseus, repreendeu os apóstolos de maneira dura, porque o amor também é duro. Quem te ama, de vez em quando vai ser desagradável. Mas vai ser desagradável por quê? Porque não quer que você se dirija para a destruição. É preciso alguém te amar para falar a verdade na cara. Preciso amar. Preciso amar. Mas veja, quando é que então eu falo a verdade sem amor? Já que falar a verdade em amor não significa falar baixo, romântico. Então, o que significa falar a verdade em amor? Falar a verdade em amor significa apenas apresentar a verdade para a pessoa, mas sempre apresentando o caminho de redenção. Corrigir a pessoa apresentando o caminho de redenção. Você corrige a pessoa sem condená-la. O que é condenar? É quando você corrige e diz assim: você já não tem solução. Você mesmo vai morrer dessa forma. Você mesmo é como teu pai. Senhora, se você quer chatear o teu marido, é só você falar isso. Você mesmo como os da tua família. Ahá. Você está me convidando para pegar nas minhas biquatas e ir embora. Apresentar a verdade em amor é ser duro de vez em quando necessário, mas sempre crendo na redenção da pessoa. Crendo que ela pode mudar. Alguém já ouviu o que eu estou a falar? A verdade é que a maior prova de amor é acreditar na mudança da pessoa. Come on, aplauda o Senhor, é acreditar na mudança da pessoa. E veja, você nunca pode deixar de acreditar na mudança das pessoas. A Bíblia diz
que há esperança para uma árvore, mesmo quando ela for cortada. Quem é hoje teu inimigo pode ser teu amigo amanhã. Quem hoje você diz que não vale nada pode ser o governador amanhã. Quem hoje está a dar trabalho pode ser amanhã o salvador da família. Ok, estou ouvindo o que eu estou a falar? Então isso é que significa falar a verdade em amor. Isso, eu trouxe esse verso para mostrar que todas as coisas nesse reino são movidas, guiadas, vou usar esse termo, temperadas com amor. Aleluias. Em 1 Coríntios 8, verso 3, Paulo nos apresenta uma realidade desconhecida por muitos no corpo de Cristo. A verdade é que o maior inimigo do corpo de Cristo nos nossos dias é, sem dúvida alguma, a ignorância. Ignorância. A maior necessidade, eu dizia às 6 e às 8, a maior necessidade da igreja não são dons espirituais, por mais valioso que sejam os dons. A maior necessidade da igreja chama-se ensino. Ensino, ensino, ensino. E o que acontece? Infelizmente nós temos pouco ensino, e quando há pouco ensino, o que acontece é que quando a verdade nos é apresentada, como nós ficamos muito tempo a ouvir mentiras, então a verdade parece mentira. Quem está aqui? Por exemplo, a doutrina do pecado, infelizmente, durante séculos, a igreja apresentou a doutrina do pecado numa articulação incorreta, não bíblica. Muito daquilo que nós sabemos acerca de pecado é fruto daquilo que ouvimos os nossos pais falando. E os nossos pais não tiveram nenhum treinamento bíblico. A ideia era, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Quem está aqui? Ou fizeste isso, Jesus não gosta de meninos assim. Esse é o conceito que nós temos de pecado. Poucos no nosso meio passaram por escolas bíblicas, escolas dominicais, alguns em catequeses, onde também a persuasão não era revelada. Porque, ouça, há quem abra o livro, há quem abra a Bíblia, mas há quem a Bíblia abriu-se para ele. Quem está entendendo? Então, nós temos muita gente que faz uma dissertação em relação à doutrina do pecado que não é bíblica. Eu não sei se eu posso falar. Tem gente madura aqui. Por exemplo, não vou falar. Mas veja, por exemplo, o princípio de pedir perdão a Deus não é um princípio bíblico. Não é um princípio bíblico, mas a gente faz. Por quê? Nos passaram, nos falaram, e a gente faz por hábito. Hello? Amém. Não vou confessar os meus pecados para ser salvo. Ok. Quantos pecados é que já cometeste? Será que você lembra de cada um deles? Quem já ouviu o que o pastor está falando? Então, o que acontece? Infelizmente, a ignorância domina. E quando a ignorância domina, Satanás domina. E a nossa maneira de ajuizar pecado, a nossa maneira de falar de pecado, é que está a destruir a própria igreja. Eu gosto do que disse E.W. Kenyon, escritor e pastor americano. Ele disse que o problema da igreja não é o pecado, o problema da igreja é a consciência do pecado. Aleluia. É a consciência do quê? Do pecado. Por exemplo, eu disse a semana passada, e esse é o maior problema às vezes entre os crentes, a gente fala uma coisa, mas eles percebem outra coisa. Eu disse que as epístolas que foram escritas por Paulo foram escritas com o intuito de resolver problemas nas igrejas, porque os irmãos estavam a vir, a maior parte deles, Paulo escreveu para uma plateia de pessoas que eram gentios, que agora tinham se convertido a Jesus Cristo, e vinham de muitas práticas erradas,
vinham de adoração a deuses estranhos, e essas pessoas mandavam várias questões para Paulo, com o intuito de saber, vocês estão a ouvir o que eu estou a falar? Ok. Com o intuito de saber se é certo ou errado fazer determinada coisa, será certo fazer isso ou errado. E o que é que Paulo, nós vimos em 1 Coríntios 8, verso 1, 12 e 3, Paulo ao responder os irmãos, preste atenção nisso que eu vou falar, Paulo ao responder os irmãos, nunca respondeu falando isso é certo, isso é errado. Paulo respondeu sempre apelando à consciência. Porque o cristão do Novo Testamento já não é guiado pelo certo e errado. Porque nós já não temos uma tábua de 10 mandamentos para nos guiar. A pregação já não devia ser isso é certo, isso é errado, não. Veja, Paulo diz, se a tua consciência te acusa, então não faz. Mas se a tua consciência está em paz, amém. Já não, olha só. Então, a semana passada eu estive aqui a falar que nós crentes estamos na mesma igreja, mas estamos em fases diferentes. Existem algumas pessoas que estão na nossa frente, mas existem também algumas que estão a nossa atrás, naquilo que toca a caminhada com Deus. Quem está a ouvir o que eu estou a falar? E qual é o outro grande problema? É que alguns carregam títulos que a maturidade não consegue fazer o match. A pessoa que tem título de pastor, mas espiritualmente ele é bebê. Quem está ouvindo o que eu estou a falar? Há pessoa que pode ser obreiro, mas é um bebê espiritual. Há pessoas que podem ser diáconos, mas são o quê? Bebês espirituais. Então, o que é que vai acontecer? Preste atenção, preste atenção. Nós estamos em estágios diferentes. E veja, algumas pessoas vão se sentir confortáveis a fazer algumas coisas e outras não. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio é conviver com todos, embora estejamos em fases e estágios diferentes. Então, alguém vai dizer, o pastor a semana passada incentivou a beberem. Eu não incentivei a beber. Hello, eu não bebo. Mas eu também tenho conhecimento que há pessoas no nosso meio que ainda são meninos espirituais e que usam álcool. Nós não temos que condenar essas pessoas. Nós não temos que condenar essas pessoas. Por exemplo, eu falei, nós ainda continuamos a medir a maturidade das pessoas pela roupa quão apertada, quão curta. Nós estamos tão atrasados que ainda estamos a discutir tatuagem na igreja. Com tantas situações mais graves. Se tem tatuagem, se tem piercing, não é de Deus. O Espírito Santo não está lá. Perceba, eu disse a semana passada, poderá entrar alguém no nosso meio que ainda é menino e Deus não vai lhe cobrar mudar as vestes ainda. Porque a partir do momento em que alguém recebeu Jesus, Deus passa a habitar na pessoa. E o que acontece? Veja, quando Deus vem habitar no cristão, Deus é o aperfeiçoador dos seus filhos. Você não precisa de ser Deus na vida da pessoa que já aceitou Jesus. O Espírito Santo vai se encarregar de conduzir a pessoa. E a voz da nossa consciência é a voz de Deus. Por exemplo, alguém poderá entrar no nosso meio e ainda está a usar roupas muito apertadas e curtas. Não quer dizer que ela esteja em pecado. E nós como igreja não temos que pegar pano e trazer pano para a irmã. Até porque, ouça o que eu vou dizer. Se alguém pecar porque uma irmã está de roupa curta, é porque o pecado já estava nele. A Bíblia diz que o pecado não começa nos olhos, começa no coração. Alguém ficou chateado, o pastor está a incentivar a beber. É agora que as irmãs que já usam roupa curta vão mesmo usar. Ei, elas já estavam usando antes de eu pregar. Agora você que ficou chateado, sabe por que você ficou chateado?
Porque você quer ser Deus na vida das pessoas. E o que é que acontece? Veja o seguinte: se alguém está a usar roupa curta no nosso meio, você nem precisa de lhe pregar. O Espírito de Deus está nela. E o que é que vai acontecer? Ao conviver conosco, vai chegar um dia, um tempo, que ela vai ver outras mulheres e ela vai querer imitar essas outras mulheres, sem necessidade de condenar, sem necessidade de olhar mal. Nós estamos em estágios de vida diferentes. Aleluias. Esse é o segredo para não haver julgamentos dentro da igreja, a consciência. Paulo diz: se a tua consciência não te acusa ao comer carne, come carne. Se a tua consciência te acusa, então não come, porque tudo que você fizer sem fé é pecado. Aleluias. Aplauda o Senhor. Eu vou tentar fazer um milagre em 15 minutos. Como eu disse, o nosso tema, eu precisava de introduzir isso, amém? O nosso tema hoje é pecados e escândalos dentro da igreja. Eu repito, como a nossa doutrina sobre o pecado, acerca do pecado, não é revelada e não é segundo as Escrituras, o que é que acontece? Dentro das igrejas, nós estamos a nos matar uns aos outros. Você vai entender já. Por exemplo, em relação a escândalos, Jesus disse que os escândalos são inevitáveis. Eles virão. Posso ouvir um amém? Amém. Eu constatei, há uma estatística que apontava que todo cristão, a nível mundial, a maior parte dos cristãos, quando atingem 5 anos como cristãos, como crentes, já estiveram em mais de 5 igrejas. Mais de quantas? 5 igrejas. Alguns há que em menos de 5 anos já giraram várias igrejas. Por favor, não olhe de lado. Amém? Que há pessoas que já giraram 10 igrejas. E a pergunta que nos vem à cabeça é: por que será? Ou por que dessas estatísticas? Porque, veja, as pessoas vão para uma igreja e quando elas identificam um pecado na igreja, ou ouvem um escândalo, um pastor que errou, um obreiro que errou, ou um irmão que errou, ou alguém do louvor que errou, o que é que eles fazem? Pastor fez isso! O obreiro fez isso! Pega na Bíblia dele e procura uma outra igreja. E ele fica nessa igreja 1 ano. Essa igreja é mais santa do que a que eu vim. Até atingir 1 ano e meio e o escândalo, bum, de novo. Até aqui! O presbítero! Não acredito! Vamos embora! E vão. E assim vão indo. Repara algo. Toda pessoa que muda de igreja, quando descobre um escândalo por causa de pecado, é uma pessoa que sempre que encontra problema foge. O mindset dessas pessoas não é um mindset de solução, é um mindset de fugir dos problemas. Vejam, o que é que a Bíblia fala? Por exemplo, a Bíblia Sagrada nos fala em Apocalipse, através do ministério do apóstolo João, Deus envia várias cartas aos pastores de diversas igrejas. Esmirna, Perga, Esmirna e várias igrejas. E quando Jesus envia essas cartas, essas epístolas aos pastores dessas igrejas, aos anjos dessas igrejas, se você for ler todas as cartas, apenas uma igreja estava bem. Todas as outras estavam mal. E todas estavam mal por culpa da liderança. Quem já ouviu o que eu estou falando? O que eu acho incrível é que de Gênesis, ouça, de Gênesis a Apocalipse, nunca vi Deus a pedir para o povo abandonar uma igreja só porque houve escândalo.
Por que nós abandonamos uma igreja quando há pecado, quando há escândalo do pastor ou do obreiro? Sabe por que nós abandonamos? Porque nós nos tornamos mundanos. Deus nunca mandou você abandonar uma igreja só porque lá tem pecado. E eu acho super engraçado. As pessoas amam os heróis da Bíblia, mas sempre que descobrem um pecado da liderança, um pecado de um obreiro, ficam escandalizados. Espera aí. Os teus heróis da Bíblia são pecadores. Posso falar a verdade? A verdade é que todos aqueles que você chama de pai na igreja, pais na Bíblia, foram polígamos. Sim ou não? Foram ou não foram? Falem comigo. Eu pergunto algo. Quem na Bíblia foi perfeito? Davi foi perfeito? Quando Davi pecou, Deus mandou o povo de Israel lhe abandonar? Não. Quando Salomão pecou e dividiu o reino, Deus mandou o povo lhe abandonar? Não. A questão é, quando um líder peca, quando você descobre pecado na igreja, por que você abandona a igreja? Porque você se acha mais perfeito. Porque nós nos achamos mais perfeitos. Hello? Você vai ver, por exemplo, nos nossos dias, as pessoas dizendo assim, não, as igrejas de hoje têm muito pecado, as igrejas de hoje têm muito pecado. Oh, você não sabia? Mas a verdade é que se você for estudar o livro sagrado, você vai ver que o pecado não começou aqui. O pecado não começou com essa igreja. A igreja do deserto que Moisés dirigiu tinha pecado. A começar pelo próprio líder, Moisés. Deus proibiu casar com mulheres de certas nações e Moisés casou. Quem já ouviu o que eu estou a falar? Ou vocês estão muito frios comigo? Será que eu estou a falar a verdade demais? Ou escondo alguma coisa debaixo do tapete? É melhor não falar certas coisas? Por causa que eu vou lhe dizer, as pessoas dizem assim, eu estou decepcionado com a igreja A, eu estou decepcionado com a igreja C. Veja, decepção não é culpa de quem te decepcionou. Decepção é culpa de você que criou uma expectativa alta sobre alguém que você não conhecia. Você nunca vai encontrar nas escrituras sagradas a Bíblia dizer que Deus está decepcionado. Por que Deus não fica decepcionado? Porque Deus conhece as pessoas. Vira para o irmão que está do teu lado. Diz, Mas nós queremos pintar um mundo do Pato Donaldo. Queremos pintar queremos criar um mundo onde todo mundo é perfeito só porque tem um microfone na mão. Isso é mentira. Líderes também têm fraquezas. Eu estou a falar a verdade demais. Mas conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. E o que acontece, infelizmente, é quando as pessoas descobrem o erro do irmão, o erro do líder, o erro dali, que eles começam o quê? A arranjar motivo para expor e destruir a pessoa. Para expor e fazer o quê? Destruir a pessoa. Quem está a destruir a igreja não é o mundo. Quem está a destruir a igreja é a própria igreja. É a própria igreja. Vamos lá, mais forte. Quem está a destruir a igreja é a própria igreja. As pessoas querem ser juízes como se elas fossem perfeitas. E depois vão dizer o seguinte, por exemplo, quando há um erro de um líder, o que acontece? Você vai ver os jornais a falarem, as televisões a falarem, querem postar pastores falar. Ei, muitos dos nossos líderes políticos têm erros piores. Quando, por exemplo, eu acho incrível, quando as pessoas descobrem que um líder político lá fora
tem 2 mulheres, ninguém lhe manda deixar de ser líder. Come on, eu estou a falar. Mas não me tranque a cara, eu vou pregar. Quando há um erro de um líder, veja só, é incrível como a igreja condena, mas fala de um Deus que ama. A igreja condena, expõe e fala de um Deus que ama. Sob o pretexto, quem já ouviu esse pretexto? Conhecereis eles pelos frutos. Eles serão conhecidos pelos frutos. Sem entendimento nenhum. Se fosse pelos frutos que você pensa, Davi seria falso profeta. A tua língua, o gato comeu a língua. Se fosse pelos frutos, Noé que ficou embriagado seria um falso profeta. Basta encontrarem um erro num pregador, seja qual, é falso profeta. Ok, ser verdadeiro profeta é ser perfeito? Me mostra um. Jesus disse: quem nunca pecou, que atira a primeira quê? A primeira pedra. O que acontece? O problema da igreja é esse. Ele só deixou o cigarro há 2 semanas e já quer condenar quem ainda está no cigarro. Esse é o problema da igreja. O cristão basta melhorar um pouquinho, já se acha juiz dos outros. É só crescer um pouquinho que já quer opinar até na vida do pastor. É só crescer um pouquinho. Você imagina a quantidade de pessoas que saem da igreja e dizem assim: não, eu cresci mais do que a igreja, o ensino de lá é tal baixo, eu cresci. De repente você cresceu e já estás maior do que o pastor, mais adulto do que o pastor. Engraçadinho. Engraçadinho. Quem já gostou da mensagem? Eu estou a amar. Estou a amar. Quem dera eu pudesse abrir como a Bíblia manda. Como a Bíblia diz, mas nós temos que dar segundo a capacidade das pessoas. Se você for olhar a maneira como a igreja fala do pecado, dá a impressão que Jesus ainda não veio. Hello? É incrível que quando Deus encontra Adão e Eva após pecarem, Deus nunca chamou todos os anjos. Olha o que aconteceu. Não. Deus nunca ficou espantado, porque Ele é Deus. Não há nada que Ele não consiga resolver. Ele é Deus. Ele é o quê? Ele é Deus. Ele chega para Adão e Eva e ainda diz: mas quem é que vos disse que vocês estão nus? Graças a Deus que essa pessoa que está do teu lado não é Deus. Porque se ela fosse Deus, nenhum de nós mais estaria vivo. Do jeito que algumas pessoas são. Ixi. É por essa razão, homem de Deus, que quando o profeta veio ter com Davi e disse: Davi, você quer cair? O Senhor te mandou escolher o castigo pelo teu erro. Queres cair nas mãos dos homens ou queres receber um castigo de Deus? Davi disse: deixa Deus me castigar. Homem, e ser humano. Ele está fazendo a mesma coisa, mas porque o teu foi descoberto, vai te matar. Mas ele está fazendo a mesma coisa. E a única diferença é que ainda não lhe descobriram. Por exemplo, as pessoas, elas sofrem, repito, de iliteracia. Isso é em inglês. As pessoas sofrem de ignorância. Ignorância bíblica. Por exemplo, elas falam dos dias, por exemplo, de Noé, dando a entender que as pessoas que morreram naquele dilúvio estão perdidas. Mas você só acha que elas estão perdidas porque você não conhece a Bíblia. Em 2 de Pedro, Pedro nos fala que quando Jesus desceu, pregou o evangelho para eles.
E você acha que eles não receberam o evangelho estando lá no Hades? Receberam. Deus é misericordioso. Essas palmas são fracas. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Ele é longânimo e que a ira dele não demora muito tempo. Repara só, a cada manhã a misericórdia dele se renova. Mas vamos lá, por causa do nosso tempo, já não tem muito tempo. 1 Coríntios 5, verso 1. Para aquelas pessoas que acham que pecado só está a começar aqui nessa igreja desse século. Agora nessas igrejas, esses pastores já não pregam a verdade. Esses pastores já não pregam a verdade. Então, por isso é que tem muito pecado. Tem muito pecado. Tem muito pecado. Ok, tínhamos que começar com o teu pecado. Paulo diz, geralmente se ouve que há entre vós o quê? Eu não estou ouvindo. O que há entre vós? Fornicação. E fornicação tal. Que nem ainda entre os gentios se nomeia. Tinha um irmão que ficou com a mulher do pai, a madrasta dele. Paulo disse, há tanta fornicação no vosso meio. O que é fornicação? É imoralidade sexual. Há tanta imoralidade sexual no vosso meio que nem já os mundanos aguentam. Nem já os mundanos. Vocês estão piores, vocês estão a inventar pecado. Há pecado que não existia no mundo, que vocês é que estão a criar. Espera aí, que igreja é essa? É a igreja que Paulo começou. Espera aí, igreja que Paulo começou. Tinha pecado? Tinha. Fornicação. E vê a coisa pior. Esse irmão que estava com a madrasta vinha no culto e sentava à frente. E o pai também ficava do outro lado do culto. Veja, irmãos, na igreja de Corinto, eles amavam quando fosse dia de Santa Ceia. Porque no dia de Santa Ceia, eles vinham com garrafas de vinho e ficavam embriagados no culto. Você ouviu o que eu falei? Eles usavam o culto como subterfúgio. Toda semana eles queriam Santa Ceia. Pai, tem que haver Santa Ceia esse domingo. Em pleno culto, de repente o irmão que estava calmo começa a ficar alegre. Aleluia! E não era o Espírito Santo, é o nível de álcool no sangue. Paulo teve que combater isso. Na igreja que Paulo dirigia, havia homossexualismo, lesbianismo. Homens se envolviam com homens. Dentro da igreja. Mulheres se envolviam com mulheres. Dentro da igreja. Leia a Bíblia. Desde quando é que deixou de haver pecado na igreja? E o que acontece? Por nós não articularmos como deve ser a doutrina do pecado, nós acabamos por aceitar cobranças que não tínhamos que aceitar. Por exemplo, as pessoas vão olhar para ti e vão dizer, nem parece cristã. Quem te disse que ser cristã é perfeito? Quem te disse que ser cristã é ser perfeito? Te disseram que na porta da igreja tem uma máquina que a pessoa passa e fica perfeito. O cristão não é perfeito, ele está em aperfeiçoamento. Igreja não é lugar para gente perfeita. Igreja não é lugar para gente perfeita. Igreja é lugar para gente que está a ser aperfeiçoado por Deus. Se é de ti que eu estou a falar, dá um amém alto no nome de Jesus. Nem parece cristã, nem parece. Quem disse que eu sou perfeito? Entrei para a igreja, virei perfeito. Há dias que convém não vir ter comigo na segunda-feira. Hello. Se bobear muito e eu ver que ninguém está a ver, podemos nos agarrar. Brincadeira, amém. Mas até o Papa, uma irmã estava a ser chata, ele deu uma chapada larga, caqueta. Alguém já ouviu o que eu estou falando?
se ouve acerca de fornicação no vosso meio. A gente não tinha que ficar escandalizado quando ouvimos que o irmão caiu, a irmã caiu. Desde Gênesis a Apocalipse, há quedas, há pecados, há falhas. O que gera a fofoca é esse espírito de não, não é novo. Ok. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 3, verso 4. A Bíblia diz: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Portanto, o que é pecado? A palavra pecado na sua raiz significa falhar o alvo. A lei criou um alvo: não dirás mentiras, não dirás, falsos testemunhos. E você fala falsos testemunhos. Então você falhou. Você falhou. Você não atingiu a direção da lei. Você não atingiu a meta. Alguém já ouviu? Em 1 João 5, verso 17. 1 João 5, verso 17. Vocês ainda estão comigo? Isso. Quem está pegado? Quem está pegado? Quem está pegado? Ok. 1 João 5, verso 17. A Bíblia diz: toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Há pecado que não é para a morte. Há pecado que não é para a morte. Veja, só um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado da blasfêmia do Espírito Santo, que na verdade é o pecado de rejeitar Jesus. É o pecado de rejeitar. Porque se você rejeita Jesus, como é que você vai ser salvo? É o único. Mas veja aí, quando você transgride a lei, você peca. Mas olha o que a Bíblia diz em Tiago 4, verso 17. A Bíblia diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, pecado não é só o que você faz. Pecado também é o que você não faz. É o que você não faz. Se você sabe fazer o bem e não faz, você pecou. Hello? O que está a destruir a igreja? Uns acham que o irmão peca demais e ela peca de menos. Uns acham que o pecado desse é maior do que o meu pecado. Hello? Isso é o que está a matar a igreja. Ok, eu tenho uma resposta para todos que estão aqui e pensam dessa forma. Romanos 3, verso de número 23. Romanos 3, verso de número 23. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 3, verso 23. Podemos ler todos? 1, 2, 3. Não, está fraco, eu quero ouvir. 1, 2, 3. Porque todos pecaram. Todos significa todos. Eu fui ao dicionário ver o que significa todos. Descobri que todos significa todos. Todos inclui essa pessoa que está à esquerda, a pessoa que está à direita, a pessoa que está atrás, a pessoa que está à frente, a pessoa que está com o microfone. Todos, é todos. Todos inclui a tua mãe, todos inclui a tua avó, todos inclui o teu tio, todos inclui o teu professor, todos inclui Davi, todos inclui Elias. Todos pecaram. Não há nenhum justo aqui nessa terra. Não há nenhum justo. Não há ninguém que com esforço próprio é visto como puro diante de Deus. Agora veja a questão do problema. O problema. 1 Coríntios 1, verso 1 e 2. Paulo disse que havia fornicação. Paulo disse que havia fornicação tal. Sim ou não? Mas olha o que é que ele diz. Paulo, chamado apóstolo, verso 2. A igreja de quem? Vamos lá, aqui é o capítulo 1. Nós tínhamos lido o capítulo 5, onde ele fala de fornicação. Olha o que ele diz no capítulo 1, no início. Capítulo 1, verso 2. Vamos todos ler. 1, 2, 3. Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Espera aí, calma. Eles não são fornicadores? Não, Paulo chamou eles de santos. Fornicação é o que eles fizeram, não é o que eles são. Come on, vamos lá. Uma igreja que vivia em fornicação,
Paulo, na saudação, chamou-os de santos. Por quê? Quando todos pecaram, Deus olhou e disse: ninguém vai se salvar. Então o que Deus fez? Deus teve que procurar um caminho para salvar todo mundo. Eu disse, Deus teve que encontrar um caminho para salvar todo mundo. E nós chamamos a isso a misericórdia de Deus. Ninguém orou para ele fazer isso. Ninguém jejuou para ele fazer isso. Na sua soberania, ele disse: eu tenho que encontrar um caminho para o homem ser salvo. Porque todos pecaram. Não há ninguém que vai se salvar. Então o que Deus fez? Reuniu com Deus Espírito Santo. Reuniu com Deus Filho. E disse: alguém vai ter que ir. A Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: Pai, eu vou. Pai, eu vou. Isso é o evangelho que nós pregamos aos bebês. Mas será que aqui tem gente adulta? Ok, Deus viu o problema. E Deus disse: esse problema não tem como se resolver. Então Deus saiu de dentro de Deus. E Deus falou com Deus. Oh yes, aleluia, aleluia. E Deus entrou para um corpo. O nome desse corpo é Jesus. Mas quem estava dentro era Cristo. Ai, 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 ai. O nome do corpo era Jesus. O nome de quem estava dentro era Cristo. E quando João Batista viu, João Batista disse: uau, quem é esse? Esse é o Cordeiro Imaculado de Deus, que tira. Jesus veio para lidar com o pecado. Eu pergunto, será que Jesus já morreu ou não? Não morreu. Há 2000 anos atrás ele não entregou a vida por você? Será que ele já ressuscitou? Fica de pé, será que ele já ressuscitou? Então, será que ele já lidou com o problema do pecado ou não? Será que ele já lidou com o problema do pecado ou não? Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele condenou o pecado. Deus já não vai condenar ninguém por causa do pecado. Quando Cristo foi crucificado, quem crucificou Jesus não foram os homens. Deus crucificou Jesus. E Deus crucificou ele por causa dos meus e dos teus pecados. Por causa dos nossos pecados. Qual é o problema da igreja? No capítulo 6, Paulo diz: como é que é possível? Fique de pé. Paulo diz no verso 1: como é que é possível vocês pegarem os vossos assuntos e irem para um juiz iníquo para julgar a vossa situação? Qual é o problema da igreja? Porque, ouça, o que mais irritou Paulo em Coríntio foi isso. Não o pecado. Porque Cristo já lidou com o pecado. Ouça, o maior problema não é o pecado em si. O maior problema é quando você expõe o teu irmão por causa do pecado. Quando você faz o quê? Expõe o teu irmão. O que a Bíblia diz? Quando o teu irmão pecar contra ti, o que a Bíblia manda fazer? A Bíblia diz: vai ter com teu irmão e fala com teu irmão. A Bíblia não diz: quando o teu irmão pecar contra ti, vai correr ter com o pastor. A Bíblia não diz: vai correr e vai ter com os irmãos da igreja. Vai ter com o pastor. Desculpa, vai ter com teu irmão. E o que acontece? Quando um irmão falha conosco, nós quebramos o protocolo e já viemos ter com o pastor. E expomos o irmão na igreja. Você não imagina a quantidade de pessoas que saíram da igreja porque alguém foi expor a vida deles no pastor. Ninguém quer estar numa igreja
aonde o pastor sabe os teus podres, a tua intimidade. Eu quero que a minha intimidade chegue até o pastor se eu quiser, se eu me sentir à vontade. Daqui a pouco, dentro da igreja, as pessoas fazem negócios, o irmão não está a pagar a dívida, vai expor o outro irmão. Vai ali no trabalho do irmão, expõe. Fala ali. E o que é que acontece? Com isso tudo, quem perde é o corpo de Cristo. O evangelho é que perde com tudo isso. Você não está ouvindo o que eu estou a falar. Você vai ver crentes que se dizem teólogos. Por isso é que eu comecei essa série dizendo que o amor está acima do conhecimento. O conhecimento inflama. Você vai ver indivíduos que ligam câmaras para atacar pastores, para falar de pecado de pastores, para atacar naquilo. Ouça, acredita em mim, tais pessoas se calhar ainda nem nasceram de novo. Porque quando você nasce de novo, você tem dificuldade em expor o teu irmão. Come on, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Pastor, alguém está-me a dever na igreja. Posso falar o que a Bíblia manda? A Bíblia diz o seguinte: se a pessoa está a te dever e você dá conta que ela não está a conseguir pagar, perdoa a dívida. Porque é o que Cristo fez contigo. Eu só estou a falar a Bíblia. Qual é o nosso problema? Nós queremos resolver os problemas com as pessoas lá de fora. Então, qual é o conselho que eu dou? Se você precisa do dinheiro e você não está preparado para perder esse dinheiro, não estraga a tua amizade com o irmão. Não dá. Não empresta. Simples. Simples. Ele diz, meu irmão, para não estragar a nossa amizade, a nossa boa convivência, meu irmão, não vou poder te emprestar. Prontos. Mas a partir do momento em que você empresta dinheiro a um irmão, esteja preparado para perder aquele dinheiro para manter a ligação com o irmão. Agora, você que tem dívida com algum irmão, não fica a fugir. Você está em Cristo. Se você pode pagar, pague o mais rápido possível. Por outro lado, se por exemplo você está aqui dentro e você descobriu, eu quero falar direto, eu não sei se falo, mas nós temos que falar. Você descobriu que o teu marido está até caso com uma outra irmã da igreja. Você acha que é bom você ir falar na tua família isso? O que é que vão falar da igreja? Por uma situação como essa, você expondo, você sabia que toda a tua família pode deixar de acreditar na igreja? Você descobriu uma situação como essa, como proceder? Você é mulher de Deus. Você trata do assunto em tua casa. Você não faz chamada para a irmã, você não liga para os irmãos, você nem vem ter com o pastor. Deixa eu ouvir o que eu estou a falar. Eu já disse, sempre que existir um problema de alguém estar a fazer coisa fora, o problema é sempre dentro. O problema não é de quem está fora. O problema é de quem está onde? Dentro. Posso falar? Outra situação muito comum. Outra situação muito comum dentro da igreja. Veja aí, amado irmão. Se a pessoa demonstrou arrependimento, por que expor mais a pessoa? Por que falar mais? Se quando você foi ter com a pessoa, ela assumiu o erro e disse que quer mudar, por que você vai expor a pessoa? É aí que a gente vê a maldade da natureza, o quê? Humana. Deus nos chamou para deixarmos o amor dele nos guiar. Ouça o que eu vou falar. Quem é misericordioso vai receber o quê? Misericórdia. Quem planta misericórdia vai colher o quê? Misericórdia. Eu termino com uma história de um pregador famosíssimo. Eu não vou falar o nome dele por respeito que eu tenho pela unção que está sobre ele.
no intuito de querer mostrar que ele era o melhor pregador. E ele enchia estádios de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Ele era o pregador aclamado durante anos, a nível mundial. Mas havia um outro pastor que também tinha muitas multidões. E havia uma comparação entre ambos. Uns preferiam o outro do que ele, etc. Então o que é que ele faz? Ele descobre que aquele outro pastor estava a lidar com alguns problemas de caráter na sua vida pessoal. O que é que ele faz? Em cadeia pública, aquele indivíduo é um homem que o mundo lhe ouvia. Ele chamou aquele pastor nas câmaras e expôs o pecado daquele pastor e mandou que ele se arrependesse. Ainda foi dizendo para as pessoas que estão a lhe seguir deixarem de lhe seguir publicamente. Publicamente esse pastor também atacava os Nirvana, atacava vários grupos metálicas, vários grupos, dizia que eles são do diabo, atacava publicamente. Então esse pastor, quando ele fez isso, esse pastor, que também tinha uma grande popularidade, esse pastor disse o seguinte: só ataca quem também tem coisa escondida. Foi ter com um familiar dele, na verdade era um cunhado, que estava desempregado, disse: a partir de hoje eu vou te pagar só para você lhe seguir. Você vai lhe seguir até descobrir o que é que está escondido. E essa pessoa, se a memória não me falha, ele seguiu por quase 8 meses. Até que encontrou que ele tinha o hábito de envolver-se com prostitutas. E num dia, num sítio que ele foi para pregar, ele subiu, lhe tiraram fotos. O homem voltou e mostrou ao pastor: está aqui o que tu querias. O pastor pegou nas fotos e foi ter com ele. Ele disse: olha aqui, você estava a me expor, olha aqui. Você não sabe que ao me expor, tem uma multidão de pessoas que me seguem, que vão deixar o evangelho porque não estão preparados para ver a minha nudez? Você não me destruiu só a mim, você destruiu milhares de almas que se perderam. Olha aqui. Ele disse: eu não sou igual a ti, eu não vou te expor. O que eu vou te pedir é só, vá para a mesma televisão e me limpa. Limpa o meu nome. Diz a todo mundo que você estava equivocado. Diz a todo mundo. Sabe por que ele estava errado? Porque se ele viu o pecado, a primeira coisa é chamar o irmão em oculto. Se você quer ajudar, chame em oculto. O que se passa? O que é isso? Ouvi isso. É isso. Por que expor assim? É a necessidade de ser visto como o melhor. São as disputas. E o que aconteceu? Quando ele pensava que esse homem seria humilde, não sei porquê, mas ele não aceitou limpar a imagem do outro. Por quê? Porque quando ele sujou o outro, ele era o imparável, o santo, o grande homem de Deus. E ele achou que nunca fosse ser atingido. Até os dias de hoje, esse homem já teve 4 escândalos. 4 escândalos. Por ele não ter pedido perdão, não ter limpo a imagem do outro, ele foi obrigado a expor as imagens. E eu pergunto algo: quando 2 gigantes se atacam assim publicamente, quem é que ganha? Ninguém. Perdidos continuam perdidos. E o que aconteceu quando expuseram o pecado desse homem? Os Nirvana fizeram música a gozar com ele. Os Metálicas fizeram música a gozar com eles. Creio que a Madonna também, porque ela atacava muito a Madonna. A Madonna fez uma música a atacá-lo. Ele virou chacota de todo mundo. Ouça o que eu vou lhe falar no nome de Jesus Cristo. Pior do que o pecado é destruir o teu irmão que pecou. Quando alguém pecou, restaura a pessoa. Não expõe a pessoa. Restaura a pessoa. Restaura a pessoa. Fica de pé, levanta a tua mão para o alto, Jesus. E diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço
E eu te louvo pela semente da palavra. Aplauda o Senhor, toma o teu assento.